Fala, meus queridos! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Fanta, a bebida que é mais amada e consumida por milhões todos os dias. Agora voltaremos à Segunda Guerra Mundial para ver como ela criou uma das bebidas mais famosas do mundo. O ano é de 1933 e é quando Hitler acabou de subir ao poder. Outra força também começava dentro da Alemanha, a Coca-Cola, uma das mais icônicas empresas americanas, entrou no mercado alemão. Em 1929, nas costas deste homem, Max Klein, ele pessoalmente construiu toda a infraestrutura da empresa na Alemanha, começando com o engarrafamento em Frankfurt, o armazenamento em Colônia. Ele e um exército de vendedores vasculharam as ruas das principais cidades, distribuindo panfletos e espalhando cartazes até que todo cidadão alemão conhecesse a Coca-Cola. Através deste marketing muito agressivo, Klein fez algo realmente impressionante. Ele fez com que uma nação com séculos de tradição alcoólica começasse a beber refrigerantes. Revolucionou o mercado. Claro, o momento era perfeito para Klein. Ele construiu fábricas e contratou pessoas quando tudo estava barato por causa da Grande Depressão. Então, quando a Alemanha começou a se recuperar no início de 1930, a Coca-Cola de Klein foi o primeiro produto que muitos compravam quando finalmente tinham dinheiro sobrando. A tecnologia também ajudava Klein. Refrigeradores haviam se espalhado pela América nos anos 30 e estava abrindo caminho para a Alemanha também, permitindo um número sem precedentes de pessoas beberem uma coca bem gelada. Claro, Klein foi muito cauteloso nas suas propagandas. Ele muito se esforçou para esconder o fato de que a Coca-Cola era na verdade uma empresa americana. Ele mostrava as subsidiárias alemãs em cada um dos anúncios e até tentou esconder a estrutura proprietária ao dizer que a empresa americana não era acionária, era apenas credora, provendo a fórmula secreta e o dinheiro. De certa forma, Klein estava certo. Seu sucesso fenomenal convenceu seus supervisores americanos a dá-lo uma incrível independência, tamanha esta que em 1935 ele produzia 7 dos 9 ingredientes secretos da Coca-Cola nas suas próprias fábricas. Nesse momento, a Alemanha havia se transformado no maior mercado de Coca-Cola fora dos Estados Unidos, mas Klein estava apenas começando. As Olimpíadas de 1936 em Berlim se tornaram um momento de triunfo tanto para Hitler quanto para Klein, com a Alemanha vencendo 33 medalhas de ouro, mais do que qualquer outra nação. Os anúncios da Coca-Cola de Klein foram expostos durante o evento e ele acabou vendendo mais de 1 milhão de garrafas de Coca-Cola naquele ano. Ainda assim, apesar desta conquista, uma nova ameaça pairava sobre o império de Klein. Sob as ordens de Hitler, a economia alemã estava para embarcar em um plano de 4 anos, com o objetivo de rearmamento e autossuficiência. Isso significa escassez de entregas dos Estados Unidos. Klein não tinha escolha senão expandir a produção ainda mais. Em 1938, ele tinha 9 fábricas sob construção, com 43 já operando. Quando os nazistas anexaram a Áustria em março daquele ano, Klein rapidamente estabeleceu
uma subsidiária lá 6 meses depois. Ainda assim, esta onda de expansão foi cortada prematuramente quando as tropas de Hitler marcharam sobre a Polônia em 1939, começando a Segunda Guerra Mundial. Carregamentos de Coca-Cola dos Estados Unidos estavam muito limitados e pararam completamente quando este entrou na guerra em 1941. Como diretor de uma empresa americana, Klein temia ser preso e ter seu negócio nacionalizado, o que havia acontecido com as subsidiárias alemãs da General Motors e IBM. A burocracia nazista estava sedenta para continuar as nacionalizações feitas durante a década de 30 e Klein era um alvo fácil. Sua única solução era se juntar à própria burocracia. E por sorte, ele era amigo do ministro da Justiça nazista. Contou Klein para o gabinete de propriedade inimiga. Nesta posição, Klein não só estava seguro dos nazistas, mas também era capaz de salvar as outras subsidiárias europeias da Coca-Cola também. Enquanto a máquina de guerra alemã dominava a Europa, Klein tomaria para si as fábricas da Coca-Cola da França, Holanda, Bélgica e Noruega. As fábricas do mundo seriam inúteis se não houvesse o que produzir, e Klein não tinha mais suprimentos dos Estados Unidos. Ele racionalizou os 2 ingredientes secretos que faltavam o máximo que pôde, guardando seus suprimentos limitados para o uso nos hospitais nazistas, mas mesmo assim durou apenas alguns anos. Klein precisava achar um novo produto ou ir à falência, mas com a economia alemã se aproximando da total mobilização, os ingredientes disponíveis para ele eram extremamente escassos. Klein fez os seus químicos criarem uma receita que ele chamou de o resto dos restos, o que incluía fibra de maçã, restantes de uma prensa cidreira e whey, a substância que sobra depois do leite ser coalhado para fazer queijo. Dependendo do que viesse da Itália, a receita também às vezes incluía uvas e laranjas, mas mesmo assim o resultado era um líquido turvo e bem amarronzado, que estava longe de ser saboroso. De fato, nem era usado como bebida, mas sim como solvente para sopa. Apesar disso, Klein finalmente tinha algo que podia produzir, e a partir de 1940, as fábricas da Coca-Cola da Europa estavam mais uma vez funcionando a todo vapor. Para inventar um novo nome para seu produto, Klein instruiu seus vendedores a usarem a imaginação, ou Fantasie em alemão. Esta palavra se tornaria o codinome para o produto com o tempo, abreviada para apenas Fanta, e Klein seguiu com a ideia. Quando o suprimento de Coca-Cola acabou completamente em 1943, Klein estava vendendo 3 milhões de garrafas de Fanta por ano. Mas com o fronte oriental se voltado contra a Alemanha, a guerra começava a cobrar seu preço. Quando o exército começou a requerer os caminhões de Klein, ele precisou engarrafar água gasificada para que sua empresa fosse posta na linha de negócios essenciais ao fronte da guerra. E ainda assim, em 1943, diante da Força Aérea Alemã, foi completamente obliterado, ao ponto de que os aliados estavam bombardeando cidades alemãs diariamente com impunidade. Cada uma das fábricas de Klein foi bombardeada pelo menos uma vez durante a guerra, e a sede na cidade da Áustria de Essen foi completamente destruída. Em janeiro de 1945, o governo nazista estava desmoronando sobre si mesmo e procurava traidores para culpar. O Ministério da Justiça já não era mais seguro para Klein. Primeiro mandou que mudasse o nome da empresa para qualquer coisa além de Coca-Cola,
então chamou para Berlim para questionamento e começou o processo de nacionalização da empresa. A essa altura, o amigo de Klein já estava morto ou havia sido substituído. Mas, por uma sorte muito grande de Klein, na semana seguinte, os aliados bombardearam o Ministério da Justiça, matando o novo ministro e salvando Klein da morte certa. Pelos próximos 3 meses, ele continuou engarrafando Fanta, até que os americanos o encontraram numa fábrica parcialmente destruída em maio de 1945. Seu primeiro telegrama para a sede americana foi confirmado que a subsidiária alemã ainda estava operacional e pedindo ajuda, mas os americanos já estavam muito à frente dele. Com os aliados libertando a Europa, engenheiros da Coca-Cola marcharam logo atrás, reconstruindo suas fábricas e engarrafando Coca-Cola na Alemanha já em abril. Nos Estados Unidos, Klein foi recebido como herói. Não só manteve a empresa viva, como também nunca se tornou um membro oficial do Partido Nazista, mantendo a Coca-Cola limpa da mancha do fascismo. Pelos seus esforços, Klein foi promovido a presidente da Coca-Cola Europeia e depois de alguns anos de planejamento cuidadoso, ele lançou uma versão apropriada da Fanta mundialmente em 1955. Desde então, a Fanta se tornou uma das bebidas mais vendidas da Coca-Cola. Mas tudo aconteceu devido à coragem de um homem de fazer refrigerantes diante de uma Alemanha nazista. Então é isso, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, comenta aí o que você achou e até o próximo vídeo. Fui!